Tudo certo? Nesse vídeo vamos conhecer sobre como podemos inserir os textos também nos nossos projetos, né? Além dos elementos gráficos que nós temos, também as informações textuais são muito importantes para poder explicar um pouco melhor, contextualizar, dar alguns detalhes e informações sobre os desenhos, projetos técnicos que estamos desenvolvendo. Nós sabemos que existe uma caligrafia técnica, né? E no caso, como nós estamos utilizando um software, nós podemos configurar as fontes, as letras, para seguir determinados estilos. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas ferramentas. Bom, a inserção de texto, ela pode ser feita, né, a partir desse comando aqui, multiline test, né? Então a gente pode inserir textos, ou a gente pode vir na parte do annotate, né, e ter um pouquinho mais ali de opções dentro dessa aba da parte dos textos. Antes de inserir um texto propriamente dito, é interessante que nós configuremos o estilo de texto que nós queremos. A gente pode fazer isso através dessa opçãozinha aqui, Text Style. Então aqui a gente vai configurar o tipo de texto. Nós podemos fazer diferentes configurações, diferentes padrões de estilos, né? Então aqui a gente já tem um estilo padrão que varia aí de AutoCAD para AutoCAD, mas a gente pode criar novos padrões. Então vou colocar aqui, por exemplo, o padrão de texto que nós vamos usar nesse projeto. O padrão de texto desse projeto será uma fonte Arial. Você pode selecionar outro tipo de fonte. Aqui a gente pode observar, né, qual que é o tipo de texto que vai ser, se é uma fonte itálico, negrito, negrito itálico ou regular. A gente vai deixar em regular. A gente pode criar vários padrões, né? A gente pode deixar um para projeto que é o estilo normal, a gente pode criar um para estilo itálico, para tamanho de fonte de 5 mm, 4, 3, 2, 2,5. Bom, aqui nessa parte, nós temos a parte do anotativo, que em breve vou deixar um vídeo específico aí sobre como utilizar o anotativo, que é uma ferramenta muito importante para a gente. Aqui nós temos o tamanho das letras em unidades de desenho, né? Então qual que vai ser o tamanho das letras em unidade de desenho. Aqui nós temos alguns efeitos, né, para ver se a letra fica de ponta cabeça, né, se elas ficam espelhadas, para poder escrever na vertical ou não, né? Então aqui a gente visualiza como que está ficando ali o padrão. Né? Além disso, a gente pode colocar letras inclinadas em relação ali a como se fosse itálico, né? A gente pode colocar ali uma inclinação, um ângulo de inclinação. E aqui a gente diminui ou aumenta o comprimento normal do script de texto, mas em geral a gente não vai mexer aqui nesse fator. A gente mexe ali na parte do comprimento do texto. Bom, e aqui, qual que é o tamanho e unidade de desenho? A gente pode deixar um tamanho padrão ou não deixar nada e depois ir mudando de fonte para fonte. Por aqui, coloque, por exemplo, 4 unidades. Fechamos. E aí a gente pode inserir o texto. Clicando aqui. A gente tem algumas opções, né? Então, quando a gente clica e arrasta ali a janelinha, a gente tem um tipo de texto que a gente fala que é de multilinhas, multiline. Então, esse texto ele vai ser escrito nesse pedaço que nessa região que a gente selecionou, né? Então, se eu for colocar, por exemplo, aqui, projeto técnico 1. Bom, quando a gente seleciona e clica 2 vezes nesse texto, abre uma nova opção no menu, que é a parte do editor de texto. E nessa parte do editor de texto, a gente tem algumas opções adicionais. Então, por exemplo, escolher ali qual que é o estilo que nós queremos utilizar, se é o estilo padrão ou o estilo do projeto, né? Aqui a gente também pode mudar, né, se é o estilo do projeto ou estilo padrão. Bom, clicando 2 vezes a gente também abre essas opções, que a gente pode mudar o itálico, a formatação, o tipo de fonte, coloração, qual layer, né, que o texto vai estar relacionado, a parte de formatação, então seja justificado, centralizado, a parte de texto de colunas, inserir símbolos específicos. Então, por exemplo, muitas vezes a gente usa, né, o mais ou menos para indicar ali as incertezas que nós podemos ter, as variações das medidas, né? Então, símbolos de diâmetros, muitas vezes quando a gente quer utilizar.
como qualquer outra formatação de texto. Se a gente precisar, né, alterar o tamanho ali da fonte, a gente pode alterar por aqui, em unidades de desenho. Essa alteração, a princípio, ela tem que ser manual mesmo, quando a gente não especifica já a parte do anotativo. Né? Quando a gente aprender um pouquinho sobre texto anotativo, a gente vai ver que conforme nós mudamos a escala, o texto vai se ajeitando aí a essa nova configuração na mesma proporção. Bom, essa então é a parte de inserção de texto. Quando a gente clica aqui no Single Line, a gente também insere um texto, né, em uma linha, numa direção. Então aqui, temos ali o texto. Né? Esse texto está com o comando continuativo para continuar redigindo. Esse texto aqui, ele está escrito, né, com um tamanho de 4 unidades. Eu posso ir alterando por aqui esse tamanho também. Na parte de texto, quando a gente abre a janela de propriedades, né, Property, a gente consegue também editar manualmente ali o tamanho daquele texto. Bom, e além disso, uma outra função com textos que é interessante que nós utilizemos é quando a gente precisa fazer uma numeração sequencial. Né? Então, por exemplo, nós queremos numerar os elementos de maneira sequencial. Então, eu vou copiar aqui o texto para ilustrar. Digamos que nós queiramos numerar o elemento 1, 2, 3 e 4. O comando que nós podemos utilizar para fazer essa numeração é o comando tcount. O comando tcount vai pedir para que a gente selecione todos os objetos onde nós vamos fazer essa numeração. E aí, existem alguns tipos de seleção. Né? O que ele pergunta para a gente é, se a gente quer que essa seleção de objetos siga a ordem do eixo X, então seria 1, 2, 3, 4. A ordem do eixo Y, então dependendo do alinhamento, né? 1, 2, 3, 4. Ou a ordem de seleção. Né? Então a gente pode escolher como que ele vai contabilizar esses elementos. Vou pela ordem de seleção. Então aqui pede assim, especifique o número inicial e o seu incremento. Então eu quero que comece com o número 1 e a gente incremente de 1 em 1. A gente poderia começar, por exemplo, com o número 5 e pedir um incremento de 2 em 2. Então seria 5, 7, 9, 11. Então a gente vai colocar o número 1 e 1. E agora o que pede assim, para saber onde nós vamos colocar essas informações, como que vai ser substituído. Né? Então, se é para sobrescrever, então todo o texto, né? Se é para sobrescrever com os números do texto, se é para colocar antes como prefixo, depois como sufixo, ou é para procurar um lugar específico e substituir. Então, vamos aqui, ó, procurar um lugar e substituir. O que ele vai procurar? Vai procurar o número 1. Eu quero que onde está o número 1 nos textos seja substituído justamente pela numeração. Quando a gente faz isso, então, elemento 1, 2, 3 e 4, como foi a ordem de seleção. Só para a gente poder entender, como que ficaria se eu substituísse como overwrite? Eu estaria reescrevendo todo o texto.